Sabe aqueles podcasts que poderiam durar horas e horas? Porque a minha convidada de hoje tem tantas facetas, tantas boas histórias para contar. Aliás, com ela eu aprendi o termo multiartista, o que a define muito bem. Mas já que eu gosto de falar sobre impacto socioambiental, eu vou tentar focar mais no projeto de pura sororidade e empatia que a Suzana Pires, atriz, roteirista, escritora e empreendedora, criou para puxar o bonde das mulheres super poderosas como ela. Suzana, eu tô super feliz com o nosso bate-papo. Você que está estreando um filme, morando em Los Angeles, girando aí vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Como as mulheres sabem fazer como ninguém, e sem deixar de lado um projeto da sua autoria, o que tem beneficiado milhares de brasileiras também, né? Então eu só tenho a agradecer por esse tempinho aí que você achou para estar conversando aqui no Na Boa comigo. Eu que te agradeço, Silvia, o convite, e todo o seu olhar, assim, que é importante tudo isso ser visto. Isso é importante. Com certeza, a gente poderia, né, como eu falei aqui, ficar conversando sobre todas as frentes que você atua, mas estudando mais sobre você, Suzana, eu já estava de olho no Instituto Dona de Si e fica muito nítido o quanto você usa o seu trabalho para levantar temas, né, da sociedade, fazer essas provocações mesmo. O Instituto Dona de Si, ele nasceu através de uma coluna que você escrevia sobre o universo feminino, né? Então eu te pergunto, como que surgiu esse seu olhar mais apurado para a questão da mulher, para o feminismo e todas as nossas lutas aí que estão envolvidas? Assim, o feminismo entrou na minha vida muito cedo. Eu tinha 14 anos e meu pai me deu a coleção de livros da Simone de Beauvoir. E ele falou: se você quer ser desse jeito, você tem que entender isso aqui. Então, é um homem da geração Mad Men, né? Um homem machão, de bigode, que tomava uísque, me presenteou. Ele viu a filha que ele tinha muito cedo. Ele percebeu essa pulsão de mudança, de ser agente de mudanças, porque isso é um traço de personalidade mesmo. Então, desde essa época, eu fui me forjando nessa literatura de Simone de Beauvoir, de Susan Sontag, de Hannah Arendt, fui estudar filosofia, fiz a faculdade de filosofia, estudei muita filosofia antiga, isso já trabalhando como atriz. Quando eu me formei, eu fui trabalhar como roteirista, que aí eu me senti segura para isso. Enfim, uma vida que eu construía a minha carreira. Assim, eu não tinha nenhuma porta de entrada, nenhuma, não conhecia ninguém. E o que eu tinha era, eu sabia que eu era boa. Eu sabia que aquele era o meu lugar. Então, o primeiro dia no tablado, ele é inesquecível, assim, que foi como se, eu achei o meu lugar. Eu achei o meu lugar no mundo. E não parei mais. Quando ali eu desenvolvi uma carreira que eu nem imaginava, então eu já, depois de 20 e tantos anos trabalhando, eu me tornei uma atriz com muitos trabalhos, assinando novela, assinando filme, né, como roteirista também. Então, que eu vi tudo isso de pé, também tive que responder pela misoginia do mundo, que é sistemática, ela não é pessoal. Não é uma É. pessoa contra você, ela é um sistema que é uma mulher jovem que atua com o corpo também, com comédia, eu tinha tudo para não estar nesse lugar de poder, de responder por um produto inteiro, né? Uhum. Ainda mais depois que o Walter Negrão ficou doente, enfim, foi uma novela bem. Mas essa novela definiu muito a minha vida hoje. Então ali eu entendi, poxa, se eu estou sendo tão testada, se eu estou sendo tão. Eu senti na pele a misoginia do sistema. Imagino o que está acontecendo com as outras mulheres, que não têm todos esses privilégios, né? Porque eu sou uma atriz conhecida, né? Branca em termos de Brasil, é, capitaneando uma coisa grande, enfim. Uhum. Você fala, Já essa mulher não passa tem por isso, problema. imagina, É, e já passa essa- por isso, né? imagina as outras mulheres que não têm esses privilégios todos. E isso me fez escrever a coluna
E durante a escrita da coluna eu falei isso, porque aí a coluna foi tanto sucesso que Dona de Si virou uma marca. Eu registrei como marca e tal, aí meu lado empreendedor, a gente fez bolsa, a gente fez coleção de joia, a gente fez um monte de coisa. Eu falei, mas não é isso. A gente desfilou São Paulo Fashion Week, eu fiz coleção com a Miris Lama de roupa de praia inclusiva, que ia até o tamanho 56. Um monte, assim, foi um dos primeiros desfiles de diversidade do São Paulo Fashion Week, foi muito lindo. Mas eu lembro desse dia que foi muito sucesso, muito lindo, a gente estava colocando algo novo para fora, mas que faltava alguma coisa. Logo depois eu tive ali, eu já estava com a ideia do instituto, o instituto já existia no papel, mas eu sabia o que fazer, que é um instituto voltado para essa mulher ser empreendedora de si mesma, né, para aplacar 3 dores da mulher no mercado de trabalho, que é a sobrecarga, as opressões e a solidão. Então foi assim que nasceu o instituto. Eu vendi uma coleção de bolsas Chanel, que eu acho que até mandei bem, porque, acho não, foi a melhor investimento que eu já fiz na minha vida, Com foi esse certeza. instituto, porque da dor, nasceu um amor, assim, foi impressionante, E é porque legal como que uma coisa foi puxando a outra, né. Começou com a coluna, que aí quando você viu já virou São Paulo Fashion Week, collab, vídeo, livro, né. E aí para você realmente montar um projeto de capacitação que atua em todas essas frentes, você provavelmente precisou aí de braços e de parcerias para te ajudar a tocar isso tudo, né. Como é que foi essa busca aí para concretizar esses outros braços aí de atuação? E eu achei muito interessante que você falou dessa questão dos 3 aspectos da mulher, né, mas você também cita as 5 etapas na construção dessa mulher, que o instituto se propõe, né, a dar esse suporte, que é o estudar, o experimentar, o se provar, o pertencer e legado. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu achei é, incrível, principalmente o se provar, né, que é o que a gente é, faz o tempo todo, né, inclusive é quando você coloca esse projeto para rodar, né? exato. E o se provar, ele tem tantas camadas, assim, porque eu vou te falar dessas 5 etapas, que são três dores, 5 etapas de jornada, né. Eu fiz tudo isso, claro, não fiz sozinha, então eu tinha estava cheirando uma coisa, então fiz a pesquisa para mapear essas dores. Me juntei com a Virginia de Gomes, que é uma filósofa, uma mulher multidisciplinar, uma gênia mesmo, que construímos juntas a jornada Dona de Si, partindo do desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente entendeu que a maior dor é a sobrecarga tem consequências, que é você esquecer que você existe. Essa é a pior consequência, e ela chega rápido para uma mulher sobrecarregada. Então essa mulher lembra de todo mundo menos de si mesma, ela é incapaz de falar não para alguém e sim para si mesma. Quando a mulher chega nesse ponto, e é rápido a gente chegar, se a gente não está consciente do nosso valor, do que a gente está fazendo no mundo, a gente só trabalha para o outro. É. E isso é cultural. Mulher nenhuma nasceu para trabalhar para outra pessoa. A gente tem que viver a nossa vida e desenvolver as nossas relações. A equação é diferente. E é uma equação que não é 2 mais 3 é igual a 5, mesmo se 3 mais 2, independente da ordem dos números. Essa equação, ela dá um resultado diferente dependendo da ordem dos números. É totalmente diferente. Então, eh, começamos a desenvolver isso, gravamos as aulas, o nosso trabalho tem mais de 200 horas de aula, são 6 meses de acompanhamento dessas aulas com as educadonas, falando com essas mulheres toda semana, então isso aplaca a solidão, a mulher passa a pertencer a uma rede de mulheres com as mesmas dores. As opressões, né, que são, o segundo ciclo de dor, essas mulheres têm aulas dentro dessa plataforma da história do feminino, que não é política, é simplesmente história. Para você entender os mantos de opressões que a gente sofre, como você vai tirando eles e não absorvendo eles na sua vida.
Então a gente começa por aí criando um solo firme para essa mulher que está tão fragilizada, e ela começa os 2 primeiros meses que são de desenvolvimento pessoal, são os que eu mais gosto particularmente, porque eu vejo tudo mudar É, fisicamente, né, eu então não é só imagino. fora, a primeira tarefa delas é fazer exame de sangue, assim, sabe. Então a gente vem daí, desse lugar fisiológico para chegar no marketing digital, para chegar no que essa mulher vai fazer publicamente, no que essa mulher vai vender, ou qual é o talento dela e como ela vai monetizar. Então a gente tem etapas, e eu acho que esse é o diferencial do instituto, que a gente coloca essa alma, essas emoções, esse sentimento em primeiro lugar. Sem isso equilibrado, ela pode fazer US$ 1 milhão, ela não vai saber se Uhum. conduzir com US$ 1 milhão. Você firme emocionalmente, você olhando para isso, você pode ter R$ 10 que você vai saber o que fazer. Então, o instituto basicamente é isso. Acho que o se provar vem muito, quando a gente fala o se provar, parece que é para os outros, mas é muito para si, né. Não, é Elas totalmente para mostrarem para si. si elas mostrarem para si mesmas o poder que elas têm, a capacidade que elas têm, né. Agora, que mulheres são essas, né? Eu já sei que vocês aceleraram aí mais de 1.000 mulheres e, impactaram Nossa, mais mais de 5 2 mil. milhões, né. É. Já no total, mais de 2 milhões de mulheres impactadas, né. Agora, que mulheres são essas? É para todo o Brasil? Qual é o perfil? Como é que vocês sabem, essa aqui se encaixa na mulher que eu estou buscando? Como é que funciona? Olha, o meu foco é sempre nas mulheres mais vulneráveis, tá? Então, assim, a minha sede em todos os lugares é dentro de comunidades, a gente está em 5 cidades do Brasil. A nossa sede oficial é no Rio, eu sou carioca, então comecei no Morro dos Prazeres, nesse trabalho, então a nossa sede lá já é a comunidade inteira dona de si, a gente já tem estúdio dona de si, a gente já tem uma mudança, assim, inacreditável nas mulheres, que eu cada vez que vou, volto chorando, assim, volto em estado de graça, porque é só notícia incrível. Porque agora, como a gente já está lá há 5 anos, elas já cuidam umas das outras. Então, É. se uma some, começa a não responder o WhatsApp do grupo, elas vão resgatar essa mulher. A gente tem o prêmio Resgatada, que é aquela mulher Hum. que está num nível de depressão, de não querer mais saber, que ela se isola, e a gente vai lá e a gente traz ela de É, volta. é uma E rede. geralmente é uma vizinha que começa a prestar atenção, então até isso rolou de mudança, né, nas mulheres que Olha. entram no instituto. Você passa a perceber, você não precisa ser melhor amiga de uma mulher para perceber o que ela está passando e ajudar. Isso é Uhum. sororidade. Sororidade não é ser amiguinha. Sororidade é ser parceira no mundo. No mundo. Né? Então, hoje a gente está no Rio, a gente está na Bahia, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Todos esses lugares dentro de comunidades, são essas mulheres que me interessam, essas mulheres 30 a mais. A gente tem de 18 a 70, tá? Essas pontas das super mais jovens e das mais sêniores são entre 10 e 15% do nosso atendimento. Mas o nosso grosso mesmo é dos 30 aos 50, aquela mulher que tá patinando, que É. ela começa uma coisa, daí não dá certo, ela começa outra, não dá certo, e a gente precisa limpar a área dessa mulher, para ela entender que ela existe, para ela então monetizar o seu talento, desenvolver, ter valor. É um Uhum. trabalho que elas não é só 6 meses, quem entra no instituto fica para sempre, então, alunas que já foram nossas alunas 3 anos atrás, agora trabalham com a gente, ou estão só na terapia, né, então a gente Uhum. está sempre sabendo o que está acontecendo com essas mulheres, e claro que eu tenho hoje, né, eu tenho uma equipe de mulheres para tocar o instituto incrível, eu tenho uma gestora nacional, Inclusive é as isso, conselheiras também, as né, e tem conselheiras conselheiras e também que representa muito bem, né, é, tudo isso, né. Você fala, sobre a solidão feminina ter remédio.
E aí eu fiquei pensando agora que você falou também que é uma questão cultural. Você morando aí nos Estados Unidos, você sente que esse é um movimento como um todo das mulheres que tem se fortalecido? O Brasil tem as suas nuances, as suas particularidades que precisam serem trabalhadas de forma diferente. Como é que você sente essa questão, né, da mulher, inclusive da sororidade, como você explicou agora, as nossas lutas, você que está aí, ó, entre esses dois mundos, né? Como é que você É. percebe todo esse movimento feminino? Eu acho que as dores são as mesmas, tá, para uma mulher no Japão, para uma mulher numa comunidade do Brasil, e ela pode ser rica ou pobre. Isso independe. A sobrecarga, as opressões e a solidão, elas cortam a gente em todos os sentidos. Mas a maneira de neutralizar isso é que é diferente. Então, um país como a América, que tem a economia que tem aqui, essa mulher, ela não tem tempo de não fazer dinheiro. Ela não tem política pública, ela não tem, assim, é o outro lance, é outra coisa, é isso que é a diferença. Mas ela também patina. Então, assim, eu já sei, por exemplo, em Los Angeles, onde eu quero botar um instituto. Eu quero trazer para cá. Porque porque a minha cabeça não para e eu já sei, é na comunidade de mulheres latinas, eu já sei onde elas estão, são as mulheres aqui que mais precisam, né, são mulheres que vieram para cá, às vezes elas são latinas de nascimento, ou elas são latinas por herança, né, de pais latinos, mas elas estão patinando, elas precisam desse 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 apoio, né. suporte. Desse suporte. Agora o patriarcado ele é mundial, né, assim, é claro que, aqui na estrutura que eu trabalho, Hollywood é uma bolha. Então o Me Too aconteceu aqui, hoje a gente tem aqui o fato de eu estar trabalhando aqui já é uma abertura de mentes, né, de uma mulher brasileira, enfim, isso já é um fruto de um grande trabalho feminino que foi feito aqui. Mas a gente ainda Uhum. tem muito a andar, com certeza, assim, em termos de espaço, de de recebimento financeiro, de tudo isso. Então eu acho que a gente está avançando e onde eu tiver, eu vou estar sempre querendo fazer essa ponte de cadê as outras comigo, sabe. Isso deu sentido para minha carreira, para minha vida, e aí eu entro na essas 5 etapas, assim, estudar, experimentar, o se provar, eu já passei por coisas muito lindas, que é de acelerada chegar cheia de boleto e falar: "Eu paguei tudo". Depois de É. anos eu consegui pagar tudo na data. Tipo, é isso, se provar. É ela dormir abraçada nesses boletos falando: "Eu paguei", sabe. Eu me coloco de pé. Uhum. Então, e o legado é você passar a andar na vida olhando para as outras mulheres. É o seu legado feminino. O que que você quem está precisando, então, esse ciclo que a gente faz no instituto de você recebeu aqui, o que que você vai dar de volta para Uhum. o seu quarteirão, é o que faz a gente criar legado, né. É o que faz a gente criar esse para sempre. Escutando você e vendo tudo que você já fez, assim, você me parece ter uma consciência muito forte da fama como ferramenta de mobilização social, né, inclusive para as conselheiras, como a gente falou agora há pouco, que você convidou para participar do instituto, são atrizes e personalidades que usam a fama para dar voz a questões muito importantes, né. Como é que Uhum. você vê isso? Você enxerga isso como uma responsabilidade? Você toma isso para si, né? Sim, Silvia, eu acho a fama uma coisa muito bizarra, tá. Eu vou te falar, assim, entrar num restaurante e todo mundo olhar pra minha cara, eu não fico confortável. Eu acho que a fama tem lados que, se eu pudesse, eu não lidaria com esses lados. É. Mas a fama tem uma coisa muito boa, que é a luz em cima de você, o microfone na sua boca, e você pode advogar para o mundo. Então eu gosto de ver a fama nesse lado positivo. E fui direcionando a minha carreira muito, naturalmente, para que as minhas notícias fossem do meu trabalho,
para que a minha vida ficasse resguardada, lidando com a fama, eu administrando o quanto dessa fama é minha e o quanto é pública. Uhum. E hoje eu vejo que o público, assim, ele não está interessado em saber se eu vivo com sei lá quem, se eu tenho 4 cachorros. Ele está interessado em saber o que que eu estou botando, qual é o próximo filme. É isso que É. as pessoas me perguntam, entendeu? Então, Pelas eu suas acho que entregas, usar a né, fama Susana? Pelas suas entregas, assim, de tudo que você já construiu também, né, que é isso que eu tô falando, a gente tá sempre vendo você, trabalhando em projetos relevantes que fazem a gente pensar e que quando ri também, mas depois também tem não é aquela coisa muito superficial, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que eu não posso deixar, é claro, de falar do filme que você acabou de estrear, com Ascendente em Virgem. Conta um pouco sobre ele e como que é as escolhas dos seus trabalhos. O que que você vai fazer, o que que te move, o que que te faz dizer sim, é. para eu acredito as dezenas de propostas, né, de trabalho que você recebe. Eu não tenho do que reclamar, realmente tem muito Uhum. trabalho, é um sacrifício para mim dizer não, eu sempre tento coordenar as datas, mas o que me pega é o quanto eu vou ter de liberdade para colocar, meu dentro dessa visão aqui de mundo, o que que a gente vai colocar para fora, qual a mensagem que eu posso acoplar aqui, e o que que você vai trazer para o meu instituto? Essa pergunta é a definidora muitas vezes, e Sensacional. assim, É, todo mundo que me contrata já sabe, ou vai ter que contratar uma estagiária para produção, ou vai ter que usar a cláusula de inclusão, e é uma contratação muito tranquila, porque eu entrego, sou uma pessoa de boa para trabalhar, mas aí a produção do que eu estou fazendo fala: "Uau, você está também mostrando um outro mundo aqui que a gente está interessado". Então eu trabalho com muita alegria, sabe, não tenho muito estresse, assim. uhum. Então, eu acho que isso foi se desenhando, eu fui fazendo escolhas, não sou a pessoa mais fofa do mundo na hora de defender o que eu acredito, mas também, tenho coerência, então acho que tá tudo bem, assim, sabe, Por né. isso que você chegou onde chegou, né. E o filme, me conta? É claro. Aí o É, filme é o máximo, Silvia, o filme é meu é, bebezinho com a Clélia, a gente fala que a gente tem um filho juntas, porque, assim, a Clélia teve essa experiência, né, uma história real. é, Tudo bem que a gente construiu uma personagem para tirar dela e botar Clara somos todas nós, mas é a história da Clélia e é uma mulher que eu admiro demais. Então, a gente não está falando de morte, a gente está falando de vida. Vou te falar uma frase que resume o filme, que é: "O contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascimento, vida é o que tem no meio". E é sobre isso o filme, então acho que é por isso que as pessoas estão indo, rindo, chorando, saem falando: "Gente, mas eu saí me sentindo tão bem de um filme sobre câncer". Acho que a gente conseguiu essa mágica, porque essa mágica não acontece sempre. Essa mágica é fruto de um trabalho que foi feito para ter essa mágica. Esse trabalho foi feito para o trabalho, ninguém ficou escrevendo o roteiro apegado às suas ideias, era tudo para o trabalho, né. Então reuniu, assim, Rosane Schwartzman e Clélia Bessa são 2 mulheres de turma, de coletivo, que escutam umas às outras, então aprendi demais com elas. Quando eu vi aonde eu estava inserida, eu agradeci a Clélia, sabe, a Rosane por me colocarem no barco delas, porque é um barco muito nobre. Então, eu estou muito feliz com o resultado do filme, ele está só começando, né, ele está indo para a 4ª semana em cartaz, ele é um bebezinho, mas ele já está indo para vários festivais internacionais, é, isso vai ser noticiado, mas assim, é um filme de cauda longa. com certeza. O que que você diria então, Susana, para as mulheres que ainda têm medo de dizer sim? Olha, siga a gente no Instituto Dona de Si, comece ouvindo, um discurso e uma ação feminina diferente do que as pessoas têm te dito, eh segue a gente, sabe, lá no instituto, você vai começar a ver o que essas mulheres estão falando, você vai começar a trazer para sua vida. Comece pé ante pé, mas você pode ficar de pé, sozinha. E sozinha não é solidão, é sozinha escolhendo.
Muito bom. Inclusive dá para ajudar também o instituto de várias Tá, formas, né. No institutodonadesi.com.br, lá tem, né, mostrando as formas de tem, apoiar, as formas de ser voluntária do projeto também, não é exato. isso? E tem as embaixadoras, que são mulheres que entram ali no site, compram 10, 20 vagas, e elas ficam então responsáveis por uma turma. Geralmente elas falam: "Ah, eu queria muito que vocês colocassem 20 mulheres da área da moda". Tipo, Cidade Jardim já fez isso, Bruno Astuto, então a gente formou 20 mulheres na área da moda. As marcas que tem para marcas e tem para pessoa física. Angélica sempre tem uma turma dela, nossa grande conselheira, uma pessoa que, assim, o que a gente pede para Angélica, ela faz, é incrível. A gente vai homenagear a Angélica em algum momento, porque ela, Thalita Rebouças, Ana Paula Araújo, nossa, Ingrid, todas elas, assim, é, meia mensagem, elas já estão com a gente, já o que que você precisa, o que que eu posso fazer para melhorar o instituto. Então, são amigas pessoais, e eu adoro transformar relações pessoais em relações que podem mudar o mundo, sabe. Tipo: "Amiga, vamos fazer isso, vai ser o É. máximo". E Não, e o todas que é elas legal é que provavelmente elas gostariam de fazer algo e não sabiam como, e você conseguiu exato, sim, né? exato. Tem É, muita mulher que me procura assim: "Ai, eu quero ajudar, mas eu não sei como". Eu falo: "Ó, se você comprar uma entrada na jornada, você gera uma gratuita instantânea. E aí eu olha, posso colocar uma mulher que precisa. Então, só de fazer isso, você já está ajudando. Se você fizer isso sempre, você já está ajudando. Então, é fácil de ajudar. Tem gente, por exemplo, tem amiga que me conecta com uma marca, que fala: "Ah, eu tenho que te apresentar a uma pessoa que eu conheci, que vai ajudar o instituto". Então, tem várias maneiras de ajudar, as mulheres, sem nem você aparecer, se você não quiser, entendeu? Tem muita é, gente que não quer, mostrar que está fazendo, tudo certo. É isso, Silvia. Eu acho maravilhoso. que agora nossa, que legal, que bom que eu fiz isso. Nem quando eu comecei, eu só queria começar, e hoje realmente a coisa tá bem grande, e o que eu mais amo é que agora eu tenho coisas assim do tipo, eu tô andando na rua e do outro lado alguém grita: "Dona Tessia, você mudou minha vida, eu sou dona Tessia também". Ai, Pronto, que já maravilhoso, que maravilhoso. Isso não tem preço, né. Acho não, que assim como te reconhecem por conta de vários papéis, esse com certeza deve ser aquele que te dá muito esse orgulho, né. esse Silvia, esse eu choro. Esse eu choro. É. É, com certeza, porque você não viu até onde poderia chegar e você só começou e você puxou um bonde bonito aí, né, potente, É. e que pelo visto Potente. vai atravessar fronteiras e já tá aí, né. Tá em Ah, Los com Angeles certeza. também. É, o céu é o limite, o céu é o limite para você. Bom, vou deixar aqui de novo, né, instituto dona de si ponto com Isso, ponto br para quem quiser i ter mais informações sobre, tem as redes sociais também, né, Susana? isso, @Instituto Dona de Si, segue a gente lá, e pra me seguir pessoalmente, @Suzy Pires. Maravilhoso, todas as É isso, informações aí para querida. gente Muito obrigada. acompanhar. É, Imagina, quando eu li sobre o instituto, eu já fiquei de olho em você há muito tempo, e aí olha que bom, chegou agora com a estreia do filme que você pode contar um pouquinho exato, também, né, e espero também voltar em exato, breve, o espaço aqui está aberto para a gente contar das mulheres aí, contar as histórias delas, trazer com cases certeza. também, né. Conte É. comigo para o que você precisar e parabéns, parabéns por esse Obrigada, trabalho que inspire cada vez mais pessoas. muito obrigada. E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse no meu Instagram. Vai lá no @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.